Springsteen, nova cinebiografia, quase que a cinebiografia anual que tem que ter pelo menos uma destinada ao Oscar e que muitas vezes essa cinebiografia vem da Disney por meio da antiga 20th Century Fox, que já fazia bastante dessas cinebiografias, dessa vez do Bruce Springsteen, que não é a cinebiografia tradicional que a gente está acostumado e que muito se reclama, muitas vezes, na maioria das vezes com razão, né? Eu inclusive falo bastante aqui de como muitas vezes a cinebiografia elas são feitas apenas para contar a história daquela pessoa, sem focar muito, sem ter muito interesse para além de alguns eventos mais marcantes e mais conhecidos daquela história, e como muitas vezes as cinebiografias elas surgem quase como uma ideia meio chapa branca de pessoas que estão vivas, com às vezes a pessoa em si ou a família dela envolvida na produção do filme, e vira mais uma homenagem do que exatamente um filme que está interessado em desvendar aquelas figuras. Aqui no caso de Springsteen, me lembrou bastante da do ano passado, que estreou no Brasil, na verdade, este ano, que é um completo desconhecido, que lá a gente também tinha um período bastante delimitado, apesar daquela eu gostar bem mais do que essa. Principalmente porque aquela tem um interesse muito maior pela música, por deixar essas músicas tocando, quase como envolvendo a gente e tudo mais, ainda que com algumas semelhanças, né? Essa ideia bastante central do gênio incompreendido muitas vezes, ou do gênio solitário, que quase sempre é a base para essas cinebiografias, né? Então esse artista, quase sempre artistas musicais, é um gênio que ninguém compreende, então vai ter sempre a relação que não dá certo com a namorada ou com a esposa, muitas vezes por uso de drogas ou porque aquele personagem traiu ela. Aqui não é exatamente o caso, né? Isso muda um pouco. Muitas vezes tem a figura do empresário, quase sempre a figura do empresário meio escroto. Aqui tem como se fosse essa figura do empresário no personagem do Jeremy Strong, mas ele não é escroto, na verdade ele é alguém que meio que abraça e tenta ajudar e apoiar a figura do Bruce Springsteen, do Jeremy Allen White, que faz um trabalho, inclusive, muito bom, pra mim, muito melhor que o do Jeremy Strong, né? Porque aqui o Jeremy Allen White, ele vive um personagem que passa por essa relação com uma depressão, com se sentir muito sozinho, triste, e a partir daí, inclusive, escrever essas músicas, já chego lá, mas ele faz um trabalho muito bom pra ele não parecer simplesmente uma nova versão do que ele fez em The Bear. Os personagens, eles vão em um lugar parecido, mas ele consegue fazer algo distinto, né? É um filme que ele envolve muita gente nessa ideia da tristeza constante, então parece que não tem espaço para felicidade aqui, quase como se o filme inteiro funcionasse a partir da lógica desse personagem. O que pra mim, em certo momento, se transforma em um problema, né? Um filme muito monótono, assim, é quase como se ele não tivesse viradas, é quase como se ele tivesse exatamente essa lógica de um mesmo tom o filme inteiro, esse tom bastante depressivo e tal, que eu entendo pra acompanhar a lógica do personagem, mas acho que acaba virando algo meio cansativo, essa ideia de um pesar constante que nem sempre eu consigo comprar tanto assim. Já o personagem do Jeremy Strong é impressionante. O Jeremy Strong, ele tem essa dificuldade muito grande de sair do que ele foi quanto o Kendall Roy, né? Então parece que todos os personagens que a gente assiste ele atuando, ele ainda tem muito do Kendall Roy. O que fazia sentido em Um Aprendiz em certo momento, porque eram personagens até semelhantes. Aqui já é um personagem completamente distinto, mas ele tem essa ideia meio maneirista de atuar, esse mesmo olhar, essa mesma cara fechada e tal, que parece que é sempre quase como se fosse uma versão do Kendall Roy. Eu acho que o Jeremy Strong, ele é um bom ator, mas ele tá muito, muito, muito preso naquelas mesmas características. Eu não gosto tanto. Eu gosto muito do personagem no filme, mas não gosto tanto da atuação dele aqui. Mas retornando àquela ideia da estrutura, né? Muito se cobra que as cinebiografias não sejam sobre a vida inteira das pessoas. E muitas vezes essa ideia surge de uma fórmula, né? Então a fórmula de acompanhar a cinebiografia da vida inteira. Como que a gente tem que consertar isso? Não fazendo daquele jeito e criando uma nova fórmula de um recorte específico. Esse filme tem um recorte específico, ele tem um recorte muito pequeno, inclusive, de acompanhar aquele personagem, aquele álbum específico, né, Nebraska, que vai, obviamente, se transformar em um sucesso posteriormente, mas na época ninguém acreditava, e que diz muito sobre a questão
mental do personagem naquele momento que ele começa a desenvolver aquelas músicas. Claro, tem os flashbacks pra mostrar a relação com o pai, que isso eu acho que é o tema de mais genérico no filme, né? Então, esse artista que tem uma infância ruim ou que tem um pai ruim e essas cenas em preto e branco pra destacar que aquilo é o passado, pra mim as piores cenas do filme, inclusive, mas é um filme com esse recorte bem delimitado. Isso não faz dele exatamente um bom filme. Então parece que é um filme que ele continua sendo um filme bastante genérico dessa cinebiografia, mesmo que com uma delimitação temporal muito fechada, né? Delimita o tempo, mas os personagens, os acontecimentos, parece que eles vão acontecendo como a gente sempre está acostumado a ver nessas cinebiografias. Pra mim, mais do que tudo, é um filme que parece que ele falta um ímpeto, falta uma certa maturidade, falta uma certa pretensão, inclusive, da direção. É um filme bem fotografado, de forma geral, com principalmente a atuação do Jeremy Allen White, que é uma atuação muito boa, mas é um filme que ele fica muito nesse lugar da introspecção, do melodrama, do fala baixo, dos espaços fechados e escuros, e ele não consegue fazer nada para muito além daqueles momentos. Além disso, essa relação da construção das músicas dos personagens, pra mim, é o que tem de mais bobo aqui no filme. Essa ideia de que ele vê um filme e a partir daí ele compõe uma música. Ele lembra de alguma coisa do passado e a partir daí ele compõe uma música. É um negócio meio Bohemian Rhapsody, que eles usam bastante nos filmes, né? Como se essas ideias surgissem do nada e esses gênios escrevessem a música a partir de então. Pode ser que em alguns casos sim, em alguns casos não. É baseado em um livro, inclusive, esse filme, um livro que eu não li. Mas fica esse roteiro meio tipo quebrado nessa ideia de que as músicas surgem pra ele do nada e aí você tenta demarcar as músicas famosas a partir de algum momento que ele viveu, alguma coisa que ele viu, alguma coisa que ele lembrou. Ele é um grande cinéfilo, né, o Bruce Springsteen nesse filme, porque ele via Night of the Hunter, ele lembrava de uma música. Ele via Badlands e ele automaticamente pensava na música dele, que nem foi verdade isso, inclusive. Ele pensava na música dele, Badlands. Enfim, é um filme que, assim, valoriza a ideia de você ter algo mais central, algo mais fechado, algo que foge um pouco da dinâmica de sempre, inclusive com alguns personagens secundários que eu falei, que fogem da ideia do empresário cuzão, do protagonista que trai a namorada e por isso eles terminam, esse tipo de coisa, mas ainda assim ele fica totalmente preso dentro dessa dinâmica do gênio incompreendido, solitário, aqui passando pela depressão, para no final ter uma mensagem quase que de autoajuda no final, e o filme envolve ainda uma dinâmica bastante do sonho americano, né, do vencer na vida a partir do seu esforço. Acho que é um filme esquecível acima de tudo, assim, não é um filme que me incomoda, não acho ele ruim, também não acho nem de perto ele bom, mas eu acho um filme que parece que falta um ímpeto, falta alguma coisa pra ele existir, não explora tão bem as músicas, não explora tão bem a figura do Bruce Springsteen, ele fica tudo meio que num mesmo tom durante praticamente 2 horas. Acho que é isso, o filme ele é meio qualquer coisa, é um filme, não é ruim, não acho ruim, também não acho bom. Quem é fã de Bruce Springsteen vai com certeza ter uma relação diferente da minha, comenta inclusive aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Eu achei ok. Mas o Jeffrey Allen White é um bom ator mesmo, um ator muito, muito, muito bom. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado pra ver as minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.